Então corre lá, tá bom? Ó, gente, se entrou mais um superchat aqui, eu vou ler o superchat antes de partir, porque agora a coisa começa a ferver. Temos que dar créditos também ao senador Jorge Seife. Ele pediu ao Alcolumbre para pautar o veto da dosimetria e depois foi caçar 32 senadores para ajudá-lo. Sim, Jorge Seife, inclusive, que fez um belo trabalho. Eu vi um vídeo do Jorge Seife, um abraço para ele, senador por Santa Catarina, ele dizendo o seguinte: eu não sou de Santa Catarina, mas sou senador hoje de Santa Catarina por causa de críticas de alguns em relação ao Carlos Bolsonaro, que vai ser um excelente senador por Santa Catarina, eu tenho certeza disso. Fábio Tom não deve saber, pois não te deu créditos na matéria do sicário. Provavelmente não, ele não deve ter visto, né? Eu nem falei, mas eu passo depois isso para ele. Quem mais aqui? Ó, Fábio Tom está aqui novamente, a Jussiara. Obrigado, Jussiara, aqui pelo seu superchat. Vamos então, gente, para a matéria. Ainda tem mais um superchat aqui. Obrigado hoje, pessoal, pela colaboração de vocês. É muito bem feito. Mundo Geekman, meu amigo aqui, ó. A Ana Paula tem culhões, coisa que os dois lá no Código 22 não tem. Ela é mais macho que os dois. Muito querida. Manda um abraço para ela. Manda sim, Mundo Geekman. Eles vão ficar felizes. Vou até fazer o seguinte, já vou pegar o seu superchat aqui. Ao invés de mandar um abraço, vamos fazer o seguinte. Vamos mandar direto para a Ana aqui o seu superchat. E ela vai ficar muito feliz de ver aqui o que você escreveu. Eu vou colocar aqui o seu superchat e já mandar em foto para ela aqui do meu microcomputador. Pronto. Já está na mão da Ana Paula. Bom, gente, vamos trazer agora aqui a matéria que a coisa ficou séria e eu vou mostrar para vocês o porquê. Eu vou tirar essa da Eliana Cantanhede e vou colocar a porta-voz do Supremo Tribunal Federal, a Mortadela Lima. E olha só o que ela escreve. Julgamento sobre eleição no Rio evidencia racha profundo no Supremo. Isso, para vir da Mortadela Lima, você pode ter certeza que é recado de alguém. O julgamento sobre a realização de eleições diretas ou indiretas para governador no Rio de Janeiro explicitou o profundo racha que tomou conta do Supremo Tribunal Federal, já abalado pela série de informações que envolveram ministros e seus parentes no noticiário tóxico do Banco Master. A decisão foi suspensa por um pedido de vista do ministro Flávio Dino, mas a solicitação de mais tempo para análise do caso foi atravessada pela antecipação de votos de alguns colegas, o que levou o placar do julgamento a 4 votos contra 1 pela realização de eleições indiretas, ou seja, pela escolha do sucessor de Cláudio Castro dentro da Assembleia Legislativa do Rio por meio dos votos dos deputados estaduais. O único manifesto até o momento pela realização de eleições diretas, aquelas em que a escolha caberá ao cidadão fluminense, é do ministro Cristiano Zanin. Ele tende a contar com o apoio certeiro de ao menos 3 colegas, o que levaria o caso ao empate 4-4. As incógnitas são os votos dos ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, presidente da Corte. Este último, na bolsa de apostas do tribunal, tende a acompanhar os que pregam eleição indireta. Cláudio Castro e Douglas Ruas, o favorito para sucedê-lo no cargo, estão longe de serem figuras absolutamente influentes no STF. A divisão interna, portanto, pouco tem a ver com os personagens em questão. Há, porém, um emaranhado de desilusão, descrença, desconfiança e até de irritação com o que vem sendo visto como uma sequência de gestos desrespeitosos de ambas as alas, uma contra a outra, hoje claramente delineadas na corte. Deixando pouco espaço para sutilezas, o ministro Luiz Fux saiu em defesa da política do Rio de Janeiro, o estado que mais acumula ex-governadores presos no Brasil, ao rebater Gilmar Mendes. Citando textualmente o escândalo do Master que aflige vários de seus colegas, Fux afirmou que, se a política fluminense estava condenada ao inferno, iria para os braços do coisa ruim, ao lado de, aspas, altas autoridades. E isso daqui, gente, foi um recado direto a Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Isso daqui foi um recado direto do Fux, presta atenção. Citando textualmente o escândalo do Master que aflige vários de seus colegas, Fux afirmou que, se a política fluminense estava condenada ao inferno, iria para os braços do coisa ruim ao lado de altas autoridades. Carmen Lúcia, por sua vez, deixando claro que não gostou de ouvir questionamentos dos colegas à decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a manobra de Castro, decidiu, num gesto raríssimo, antecipar seu voto, ampliando a maioria pela eleição indireta,
mesmo com o pedido de vista de Flávio Dino já feito. E, meus amigos, isso daqui esconde uma manobra extremamente perigosa e que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar para vocês aqui nessa live o que isso significa e vocês vão ver aonde o Supremo Tribunal Federal chegou. A Carmen Lúcia rompeu com o núcleo da primeira turma. Ela rompeu. Ela simplesmente bateu de frente com Gilmar Mendes, com quem ela sempre foi benevolente e abaixou a cabeça e seguiu o que o Gilmar falava. E Gilmar Mendes tomou uma invertida muito grande de Fux. O racha é tamanho que, se por um acaso Dias Toffoli voltar com os seus do outro lado, pode colocar o seu na reta diante de André Mendonça e Luiz Fux. Você já imaginou o que poderia acontecer com Dias Toffoli numa votação na segunda turma a respeito do caso do Banco Master? Ele seria a minoria, porque ele mesmo se declarou impedido de julgar. Impedido não, suspeito. Então, num caso como esse do Master, nós estamos diante de um racha que é um racha muito grande no Supremo Tribunal Federal, acompanhado de uma imprensa que bate no Supremo e principalmente Alexandre de Moraes todo santo dia. Vejam, meus amigos, nós estamos diante de uma situação em que as instituições estão se degladiando. Mas para vocês entenderem melhor o que eu vou trazer ao final dessa live, e fica aí porque vocês vão ver ao final o que eu vou falar. E assim, sabe que é uma coisa impressionante? Eu quero agradecer a todos vocês que saíram em defesa do Jacareditanga lá no site Metrópolis e começou a afetar até mesmo outros portais. Como disseram aqui, nós estamos fazendo uma série de reportagens no Rota BR, que é o propósito do programa, e as pessoas estão roubando as nossas análises, roubando as nossas provas, roubando as nossas investigações e publicando como se fossem deles exclusivo. Nós não vendemos nada para ninguém. Pelo contrário, nós temos os nossos próprios veículos de comunicação, a TBD News e o Jacareditanga. Eu quero explicar uma coisa aqui muito importante para vocês verem o trabalho e a importância de vocês. O que eu vou trazer aqui de análise, com certeza vocês vão ver depois. Porque quando eu analisei e trouxe para vocês de que estava havendo um movimento e de que esse movimento visava resolver um problema gravíssimo que o STF trouxe para ele próprio, ninguém tinha falado disso. E eu falei isso ontem de manhã. Curiosamente, jornalista do UOL, que eu não vou dar o nome, mas vocês podem ir lá procurar, faz a mesma análise que eu fiz 3, 4 horas depois. Então eu vou fazer uma análise aqui no final, que a gente vai ver se alguém já fez, vocês mesmos vão ver, e vocês vão ver que depois vai começar a aparecer na imprensa tradicional. E isso é uma vigarice, porque deveria pelo menos ter a hombridade de dar a fonte, como nós aqui colocamos. Olha, como eu vou colocar agora, a tal da Flávia Oliveira, mostrando o risco que o Brasil está correndo com essa decisão que está sendo tomada no STF e com a decisão do Flávio Dino de suspender, né, o processo pedindo vista. Presta atenção aqui. Estou dando a fonte, mostrando a cara de quem está falando primeiro e fazendo análise em cima. Presta atenção. Sim, essa leitura, Marcelo, de um racha na primeira turma, né? Que andou muito coesa, no caso do golpe, sim, no próprio julgamento do assassinato de Marielle, e trago isso porque também se relacionam com questões do Rio de Janeiro, né? Tanto o nascer do bolsonarismo, quanto o envolvimento da política com o crime organizado, com o escritório do crime, e o Alexandre de Moraes até traz isso no julgamento hoje, né? Ele faz referência ao assassinato de Marielle e essas interseções com a política. No entanto, os 3 ministros que pareciam, ou os 4, né, os 3 ministros que pareciam formar com Carmen Lúcia na primeira turma uma coesão, eles, no julgamento lá em 27 de março, né, naquela sexta-feira depois da decisão do TSE, foi Alexandre de Moraes que apresentou o voto divergente
falando da eleição direta, acompanhado por Cristiano Zanin, Flávio Dino, e Gilmar Mendes, né, ambos da primeira turma, né, e Gilmar Mendes. Aí essa sua leitura de que Carmen Lúcia se aproxima, né, dos ministros Nunes Marques e André Mendonça, me parece que faz sentido na direção de uma defesa do Tribunal Superior Eleitoral. E não é trivial o fato de ela ser a presidente e os dois serem os sucessores. E no mesmo dia hoje mesmo ela anunciou. Antecipa a saída em 2 semanas, então, né, da presidência. Me parece... Só vou terminar aqui, porque me parece que houve uma irritação, uma frustração muito grande com o movimento que o PSD fez, e aí a gente está falando do Eduardo Paes, em ir ao Supremo, antes do desfecho do caso no Tribunal Superior Eleitoral. Porque, inclusive hoje, o ministro André Mendonça fala isso, que acolhe um argumento do ministro Fux, que é um dos relatores, de que não caberia... que caberia recurso extraordinário ao STF e não reclamação. Então, eles estão questionando até a forma como houve a arguição ao STF. E o Dino, me pareceu que ele fez um gesto de respeito à Carmen Lúcia e ao Tribunal Superior Eleitoral ao pedir essa vista. Agora, isso é o melhor para o Rio de Janeiro? Não me parece, porque aumenta a nossa agonia, né? Agonia como eleitorado, sociedade. Ai, meu Deus, você se prepara para o comentário que eu vou trazer, só ler o nosso superchat aqui que entrou agora, né? Se cada eleitor de direita convencer o indeciso ausente, será mais tranquilo. Campanha Traga Mais Um, o que você acha? De acompanho, tem 6 anos. Muito obrigado aqui, doutor Josimar. Eu acho que está corretíssimo. Eu acho que está corretíssimo. Eu acho que nós temos que pensar em trazer mais pessoas ao nosso lado. Eu concordo com você em gênero, número e grau. E me parece que entrou um outro aqui, superchat, se por um acaso eu conseguir achar aqui, eu leio, senão a gente toca em frente. Deixa eu... Achei aqui, ó. Não, já tinha lido. E esse aqui é do Josimar. Eu quero trazer aqui uma informação para vocês. E presta muita atenção, eu quero que vocês deixem aqui F22, é muito importante, a gente vai dar sequência nessa live, só estou recebendo aqui umas comunicações. Tá. Veja só, gente, vocês viram ela falando que o Flávio Dino teria feito um gesto de benevolência a Carmen Lúcia, não tem nada a ver com isso. E a gente vai mostrar isso para vocês tão logo eu passe aqui, né, novamente o recado do nosso patrocinador, e eu volto em 2 minutos com essa análise para... Fala, galera! Olha, nós fizemos um guia para vocês de Orlando. Você que está vindo passar as férias aqui em Orlando, ou está vindo com a família por conta da Copa do Mundo, fique atento que nós fizemos um guia completo. E está caindo o olho do celular, não vai dar jeito, porque só vai aparecer minha testa agora. Você que vai tirar férias agora e está pensando em vir para Orlando, vir aqui para a Flórida, ou então curtir até mesmo a seleção brasileira na Copa do Mundo, nós fizemos um guia de Orlando para vocês. A Alana vai trazer aqui dicas maravilhosas de lojas, de lugares, de restaurantes que ela gosta, não é isso mesmo, Alana? É isso aí, gente, até panificadora. Nós temos uma panificadora aqui maravilhosa, deliciosa, com pãozinho francês, pão de queijo. Gente, é uma delícia. Inclusive tem até restaurante, tá? Com comida brasileira. Mas além disso, tem também as churrascarias, tem fogo do chão, tem a adega. Tem bastante coisa que vocês vão amar. E principalmente para quem gosta de fazer compra como eu, hein? Tem as melhores lojas, os melhores outlets. Tá tudo no guia. Tem também os melhores parceiros para vocês que nós temos para alugar carro, locar casa ou até um apartamento. Gente, tudo que vocês precisarem, é só entrar em contato com a gente, porque tem o contato no guia
exclusivo para vocês. E para você que é executivo também quer vir, quer fazer uma palestra, um evento, a gente também pode te ajudar. E também para você que quer um carro de luxo, nós também conseguimos para vocês, hein? Esse guia tá imperdível, não perca tempo. E agora mas e os parques? Tem os parques, gente! Ela falou de Orlando e não falou dos parques. Vou Universal. Pra você, porque o Kleber é especialista em parque. Tudo que você possa imaginar. Busch Gardens em Tampa, Universal Studios, com todos os parques da Universal, os parques aquáticos, os parques da Disney, tudo completo para vocês, para você não cair em roubada, porque não vai pensando que você está vindo para os Estados Unidos, você não pode cair em roubada, não. Pode sim. E se você precisar de alguma coisa, a assistência vai estar lá no guia, a gente vai dar assistência para vocês aqui. Gente, é fundamental você que quer vir para Orlando ter um guia, porque aqui é muito grande, são muitos parques. Então vocês precisam de um guia para não perder tempo e aproveitar o máximo da sua viagem. É isso aí, galera. Curtam. Beijos! Então eu trouxe a Ursona Flávia e agora eu vou trazer o Otário para mostrar para vocês e aí arrematar essa linha de raciocínio e vocês vão ver o risco que o Brasil está correndo. O do Fachin para o governador interino, Ricardo Couto. Quando, no encerramento, o Fachin falou, olha, até se decidir, fica no governo do estado do Rio de Janeiro o desembargador Ricardo Couto, com plenos poderes e todas as prerrogativas de governador. O que é isso? Está aumentando a pressão para que o Ricardo Couto tome atitudes mais ativas. Administrativas, Governe, você fala. né? Governe. Governe. Essa é a pressão para o Ricardo Couto. O desembargador, ele previa ficar pouco tempo, então ele tinha medo de desmontar a máquina, de parar a máquina pública, ele queria ser só uma ponte de transição e o cenário não é esse. O cenário é que ele vai permanecer mais tempo. E eu queria só acrescentar uma coisa que parece, ok, tá tudo indo bem, mas vamos pegar um caso que, assim, na semana passada, o Ministério da Fazenda fez a proposta para redução do valor do diesel num acordo com os governadores. 25 governadores fecharam o acordo. Rondônia e o Rio de Janeiro fechou. Por quê? Porque não tem governador. O que isso significa? Significa que o diesel no Rio de Janeiro, no estado de Janeiro, está mais caro do que o diesel em Minas, do que o diesel no Espírito Santo, do que o diesel em São Paulo, do que o diesel em outros estados. É prática, dia a dia, né? E eu acho que, nesse caso, o desembargador Ricardo Couto, ele vai ter que assinar esse acordo, porque também ele não vai deixar o Rio com preço altíssimo. Não tem jeito. E também tem o seguinte, ele foi a Brasília conversar com o presidente do Supremo e, pelo que eu sei, ele disse ou claramente ou insinuou que não pretendia ficar no governo, que não era uma coisa que estava nos planos dele, que ele não é político e que a situação era muito conturbada para ele assumir. Mas ele voltou e começou a demitir gente. Começou a governar. Começou a governar. Porque certamente o Fachin deve ter dito a ele o que disse hoje em público. Isso. É governador com todos os poderes. O cara tem que governar. E eles se reúnem amanhã de novo. O Fachin e o Ricardo Couto se encontram amanhã de novo. Era importante eu trazer isso para vocês verem o que está acontecendo. O estado do Rio de Janeiro foi tomado pelo Supremo Tribunal Federal. Escutem o que eu estou falando para vocês. O Supremo Tribunal Federal é quem está governando o estado do Rio de Janeiro. Isso não está previsto na Constituição nem do estado do Rio de Janeiro, muito menos na Constituição Federal. O desembargador do Tribunal de Justiça, por conta da sucessão, com todas as letras ditas aqui pelo jornalista, não queria assumir o cargo, ele queria passar para o cargo político. O que determina a lei, a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, é que a eleição seria indireta, mas como quem iria assumir era alguém do PL da direita, o Supremo Tribunal Federal interveio, tanto na decisão do Tribunal Superior Eleitoral, quanto no estado do Rio de Janeiro. E a turminha do mal, composta por Flávio Dino, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes,
E só para falar de Alexandre de Moraes, 129 milhões de contrato da dona Ana Viviane Barsi. Quantos desses viajaram nas asas dos jatinhos? E me surpreende ver Cláudio Dino, o paladino da justiça, o cara contra a corrupção, que utiliza carro do Tribunal de Justiça do Maranhão sem ter autorização. Utilizava sem ter e pressionou o STF para que desse autorização a posterior, a tal ponto de perseguir jornalista no Maranhão. Tirar de dentro da casa do jornalista computador e celular, violando a lei e violando a Constituição. O Supremo Tribunal Federal é uma vergonha. E essa decisão do Flávio Dino não tem nada a ver, minha senhora, com uma complacência ou uma benevolência com a ministra Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia percebeu que ela estava votando junto com um ninho de cobras. Essa é a verdade. E esse ninho de cobras está querendo se apropriar, ainda que por meses, da governança do Estado do Rio de Janeiro, que vai ter eleição daqui 5 meses. Então, o que faz Flávio Dino? Suspende as determinações por até 3 meses. Assim, eles continuam governando por esse período de 3 meses o Estado do Rio de Janeiro. E isso é um precedente perigosíssimo, porque nós estamos diante de ministros que não têm a menor moral para julgar e falar de presos, governadores presos no Estado do Rio de Janeiro. Porque se fosse julgar pela mesma régua, o que não faltaria seria ministro do Supremo preso. E esse foi o recado que Luiz Fux trouxe. Mas essa análise que eu estou fazendo, ninguém até agora fez. Nem no YouTube, nem na imprensa tradicional. E eu quero ver qual vai ser o jornalista cara de pau que vai fazer a mesma análise depois. Porque nós estamos há 2 meses no Rota BR, fazendo investigação. Eu estou aqui há anos. O Jacaré foi criado em 2016, novembro de 2016. Eu não dava minha cara a tapa. Eu vim aparecer em 2021. 2020. E desde então, a gente vem falando aqui para vocês, ganhando confiabilidade, ganhando audiência, e esses caras vêm tirando as análises que a gente faz porque eles são medíocres. Quando você se apropria de matéria de um outro veículo, é porque você é medíocre, você é tão ladrão quanto aquele que está na papuda. Essa é a mais dura verdade. As pessoas têm que começar a mudar o espírito no Brasil. Os jornalistas são muito importantes, é uma profissão importantíssima, e nós temos, eu, por exemplo, me espelho muito no Jorge Serrão. É uma referência para mim. Então eles têm que saber a importância do jornalismo. O jornalismo sério. Não o jornalismo comprado, aquele que recebe 27 milhões por debaixo dos panos e depois diz que o dinheiro é meu, eu faço dele o que eu quero. Essa é a realidade hoje do país. Então eu estou trazendo para vocês algo que esses caras na Globo News não tiveram a cara de pau e a coragem de fazer. Eu estou tendo a cara de pau e a coragem de fazer. Ah, Kleber, mas você está nos Estados Unidos. Eu vim para cá justamente para poder continuar fazendo aquilo que eu faço. Porque no Brasil não se pode. Por quê? Porque vivemos um estado de exceção, onde jornalistas têm medo hoje do Supremo Tribunal Federal. Como é que você pode fazer um trabalho honesto com medo e com dinheiro? Se conseguir, eles te compram. É mais fácil. Se não conseguir, eles vão em cima de você. Manda o oficial de justiça bater na tua porta, tenta te prender, utilizam de todos os meios. Por incrível que pareça, teve gente aí que pediu a minha prisão e que fugiu da CPMI, do INSS, e está achando que está incólume, mas a empresinha financeira dela está indo para o buraco. E já existe preocupação hoje no mercado de que seja a próxima a quebrar, a ser liquidada pelo Banco Central. Estranhamente, a mesma pessoa sumiu dos noticiários esportivos. O Brasil foi tomado de assalto. Até o futebol brasileiro, esses caras meteram a mão e conseguiram roubar. E a gente está mostrando isso para vocês todo santo dia. Agora eu recebo a informação de que 27 milhões foi para a Série D do campeonato. Ah, tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem comigo.
Então, este precedente aberto, e é por isso que a Carmen Lúcia mudou de lado, dona Flávia Oliveira. Não é por uma questão, porque tocaram no TSE, ela ficou magoadinha, porque é isso que você tentou passar, e não é verdade. A Carmen Lúcia percebeu que ela estava do lado errado da força. E com isso, rachou de vez, está 5-5 o STF. 5-5. E quem é hoje que está fazendo esse pêndulo? Dias Toffoli. Por incrível que pareça, Dias Toffoli é que está fazendo esse pêndulo. Porque se Dias Toffoli votar junto com a sua segunda turma, ele ainda tem uma chance de ser aliviado. Isso é o que passa para mim, é a opinião minha. Porque, como já disseram os próprios investigadores da Polícia Federal, em off, para determinados jornalistas que já publicaram isso, então eu só estou reproduzindo o que eles falaram, o caso do Alexandre de Moraes é muito pior do que o caso do Dias Toffoli. Porque o caso do Dias Toffoli é encarado como sendo uma compra e venda. Ele pode ter tido incorrido num crime administrativo, numa irregularidade administrativa, de não ter noticiado que ele era sócio oculto de uma empresa, mas foi até o presente momento uma transação de compra e venda. Isso relacionado ao master. Ele tem que se explicar como é que ele virou sócio de um resort de 200 milhões de reais. Aí já pode ser de outras coisas que não o master. Mas no caso do master em si, o caso dele é menos problemático do que o do Alexandre de Moraes. E a turminha do Alexandre de Moraes sabe disso e está tentando blindá-lo e se fechar nisso. E já existem informações em off de fontes, e as minhas fontes vocês já viram que são seguras a tal ponto deles usurparem das nossas reportagens. Porque eles não conseguem ter fontes seguras. E as minhas fontes já estão me dando conta que determinadas pastas dos ministérios de Lula estão sendo esvaziadas e até os seus cofres, porque eles já dão como certa derrota. E é por isso que Lula está pulando fora do barco. E é por isso que o Supremo Tribunal Federal está se esperneando. O estado do Rio de Janeiro é muito grande. Luiz Fux falou com todas as letras. A Daniela Lima mostrou a fala do Luiz Fux. Eu tenho ela aqui. Vocês querem ver a fala do Luiz Fux? Eu pego aqui para vocês. Eu demoro 2 minutos e eu consigo achar aqui. Eu tenho a fala do Luiz Fux na cara do Gilmar Mendes, na cara do Zanin. Ele joga na cara. Se políticos corruptos, existem políticos corruptos no Rio de Janeiro, eles vão para a casa do capeta abraçados com muitas autoridades. Ele falou na cara. Eu vou pegar aqui para vocês. Eu só peço a vocês um pouquinho de paciência, porque eu tenho que pegar aqui. Mas eu vou buscar. Eu vou atrás. Eu separei tudo isso, gente, de madrugada. Olha aqui, ó. Consegui. Não precisou nem demorar 2 minutos. Não precisou nem demorar 2 minutos. Olha só o que o Luiz Fux jogou na cara dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha isso aqui. Reportagem da Folha, tá? Mas eu sou carioca de nascença e eu verifiquei que houve uma manifestação de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro de forma generalizada. E eu até acredito que muitos assim o fizeram porque ingressaram no Supremo Tribunal Federal em época posterior. Mas essa perplexidade ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no estado do Rio de Janeiro. Então, e há bons políticos no estado do Rio de Janeiro, que representam o estado na Câmara Federal, são excelentes políticos. De sorte que, se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Meus amigos, vocês viram o final? De certo que, se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. Mas vejam a expressão corporal do Fux. Porque falar é uma coisa,
Ver a expressão corporal do ministro Fux é outra totalmente diferente. Eu quero que vocês observem. Eu vou colocar de novo. Eu peço desculpas por ter me prolongado. Não era a intenção. Mas, é como eu disse para vocês, temas complexos demandam mais tempo para a gente explicar para vocês detalhadamente, porque senão fica um monte de ponto solto. E eu já disse para vocês, a comunicação, o conhecimento, ele prescinde não só de informar, é de fazer as conexões e se antecipar. Olha só, eu vou colocar de novo, eu quero que vocês prestem atenção, no final, a expressão dele e como que ele manda o recado direto para as autoridades. Presta atenção que depois vocês vão me dizer se eu estou errado ou se eu estou certo. Presta atenção nisso. Mas eu sou carioca de nascença e eu verifiquei que houve uma manifestação de profundo descrédito em relação ao Rio de Janeiro de forma generalizada. E eu até acredito que muitos assim o fizeram porque ingressaram no Supremo Tribunal Federal em época posterior. Mas essa perplexidade ela não seria tão grande se colegas tivessem participado do julgamento do Mensalão, do julgamento da Lava Jato, desse julgamento agora do INSS e do Banco Master, porque os escândalos não são concentrados no estado do Rio de Janeiro. Então, e os políticos, há bons políticos no estado do Rio de Janeiro, que representam o estado na Câmara Federal, são excelentes políticos. De sorte que, se esses políticos tiverem que ir para o inferno, eles vão acompanhados de altas autoridades. E ele fala, vão acompanhados de altas autoridades. Olha na cara deles e recua. Luiz Fux já sabe o que está por vir. E ele mandou um recado claro e evidente, porque vai caber à segunda turma esse julgamento e essa decisão. Nós estamos num momento crucial para o nosso país. Vocês viram, alguém comentou aqui, o Rota BR ontem não foi ao ar e está lá. A live do Rota BR está lá. A de anteontem que nós tiramos do ar. A de ontem está lá. Eu escrevi um livro para vocês, tá, mostrando a origem de tudo isso. E esse é só o primeiro de uma série que eu estou trazendo para vocês. E vocês vão ver como que o Brasil se meteu no buraco em que se meteu. Se você quiser saber um pouco mais daquilo que às vezes a gente não pode falar aqui, está aqui embaixo na descrição do vídeo, só apertar o maisinho e também está fixado no chat para quem está vendo ao vivo. Eu falo isso porque muita gente assiste gravado. Não perca a oportunidade, porque eles já tiraram um programa do ar, o Rota BR de anteontem. Eles tiraram do ar. Eu coloquei novamente para as pessoas que não tinham visto, que muita gente tinha reclamado, deixei por 3, 4 horas o programa no ar para provar que fomos nós que trouxemos a matéria. E a gente tem prova mais ainda, porque eles não têm a posse sobre o áudio. O áudio do funcionário do cemitério, só quem tem somos nós. As imagens completas, só quem tem somos nós. E além do que, nós deixamos uma tag que está lá explícita no PDF que eles baixaram e colocaram com o nome Metrópolis, numa falsificação documental, porque eles colocaram como sendo deles algo que não era. Mas eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte: corram lá e adquiram um livro, porque pode sair do ar. Nós estamos mexendo com pessoas perigosíssimas. Estamos muito próximos de nos libertar disso. E só o conhecimento vai fazer com que a gente saia dessa. Quero agradecer a presença de todos, me desculpar por estender muito essa live, não era o intuito, mas vocês viram que eu vim trazendo e mostrando para vocês, na ordem, a sequência. E, povo do Rio de Janeiro, saibam, vocês hoje estão sendo governados pelo Supremo Tribunal Federal. Tudo posso naquele que nos fortalece, quem nos fortalece é Deus. Eu volto mais tarde, daqui 2 horas, com mais uma live para vocês. Tchau, tchau, galera.